E aí, você sabe o que é luxação acromioclavicular? Luxação de uma articulação significa que ela saiu do lugar, ou seja, a gente deslocou a articulação. Acromioclavicular é a articulação aqui da pontinha do ombro. Quando a gente vai apertando a clavícula, lá na lateral, ela termina com uma pequena mudança de nível. Essa é a articulação acromioclavicular e depois dela, esse outro osso é o acrômio, que é uma parte da escápula. Então aqui no modelo, a gente observa a clavícula vindo, se encontrando com o acrômio nessa parte mais lateral do ombro. Aqui é a parte mais lateral. Quando acontece a luxação, quando uma articulação desloca, existe sempre a ruptura de ligamentos, existe sempre lesão de alguns ligamentos, porque os ligamentos são os responsáveis por manter a estabilidade de uma articulação. No caso da articulação acromioclavicular, o que mantém a estabilidade são os ligamentos entre a clavícula e o acrômio, ou seja, os ligamentos acromioclaviculares, e principalmente os ligamentos entre o coracoide e a clavícula, os ligamentos coracoclaviculares. Esses aqui, os coracoclaviculares, são os responsáveis pela estabilidade vertical, para não deixar a clavícula se afastar do acrômio nesse sentido. Já os ligamentos acromioclaviculares são os responsáveis pela estabilidade horizontal, não deixam a clavícula se afastar do acrômio neste sentido. Com esses dois grupos de estrutura, a gente consegue fazer os movimentos do ombro com bastante harmonia, a gente consegue subir o braço, girar ou pegar um peso e a articulação continua sempre com uma boa relação entre esses dois ossos. Quando a gente sofre uma queda, um trauma do ombro bem nessa região onde tem a articulação acromioclavicular ou na parte posterior do ombro, pode acontecer de romper esses ligamentos e a clavícula vir parar aqui em cima. Na pessoa, a gente examinando, consegue observar uma assimetria entre os dois lados, às vezes até é possível observar uma coisa que a gente chama de sinal da tecla. Na pontinha da clavícula, a gente aperta e ela está bastante imóvel. Isso não é o normal. Quando a gente examina uma pessoa sem este problema, a clavícula é bastante rígida nessa parte, apesar de ter movimentos possíveis em relação à escápula. Aqui, nessa imagem, a gente já está vendo as lesões dos ligamentos entre o coracoide e a clavícula, os coracoclaviculares, com a clavícula mais ascendida, mais alta. Nessa imagem, é uma reconstrução de tomografia, a gente vê a clavícula chegando no acrômio, ao invés de chegar alinhada, ela está mais alta. Isso causa bastante dor e pode causar um distúrbio de movimento intenso, com impotência para atividades com o braço alto, para girar ou mesmo para pegar uma sacola de mercado. O tratamento que a gente faz na lesão acromioclavicular depende muito de qual lesão a gente teve. Quando a gente tem só uma lesão de alguns ligamentos e outros permanecem íntegros, a gente pode tratar com fortalecimento da articulação e analgesia, ou seja, tentar tirar a dor do paciente. Isso dura algumas semanas até ter uma melhora quase completa ou completa dos sintomas. Já quando acontece uma lesão maior dos ligamentos em volta do ombro, ou seja, os ligamentos coracoclaviculares e acromioclaviculares são lesados por completo, dificilmente, sem uma reconstrução cirúrgica, a gente vai atingir uma boa função sem dor para o ombro no futuro. Então, a recomendação é para quando a lesão é completa, quando a gente tem lesão de todos os ligamentos, e então a gente observa uma descontinuidade da clavícula em relação ao acrômio. Isso é uma deformidade visível, é assimétrico entre os dois lados e existe uma impotência funcional, é difícil de fazer força com esse ombro, então a gente tem uma luxação acromioclavicular completa e nesses casos a gente indica o tratamento cirúrgico na maioria das vezes. Espero ter ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse problema, a luxação acromioclavicular, e até o próximo vídeo.